Feche seus olhos. Feche seus olhos, se você puder. Nós nos humilhamos a Ti, Pai. Nós nos humilhamos a Ti, Pai. Nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Reconhecemos que somos homens, Senhor Deus. Mulheres, jovens, crianças, velhos de carne e osso, Pai. Reconhecemos, Senhor Deus, que não merecemos, Senhor Deus, a Tua misericórdia e o Teu amor. Mas o Teu Filho Jesus comprou ela com o Seu próprio sangue por nós, Senhor. Reconhecemos, Senhor Deus, que nada do que podemos fazer, Senhor Deus, será o suficiente, Pai, para fazer, Senhor Deus, a Tua obra conhecida na terra, Pai. Mas nós cremos, Pai, que o Senhor quer fazer uma obra através de nós, Pai. O Senhor tem nos chamado, Senhor Deus, nos dias de João Batista, Pai. Existe uma voz clamando, Senhor Deus, nesse deserto, Pai, para preparar um caminho, Senhor Deus, para abater o soberbo, para levantar o humilde e o oprimido, para acertar o caminho escabroso, para pôr o rebelde de volta na linha, Senhor. Existe uma voz, Senhor Deus, uma voz profética, Senhor Deus, que está preparando um povo disposto para o Senhor, para que o Senhor venha, Jesus, no espírito e no poder de Elias, Pai. Como foi no dia dos profetas, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, Senhor Deus. Como o profeta orou pelos seus servos, Senhor Deus, nós te pedimos, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, através da vida dos Teus profetas, Senhor Deus, abra os nossos olhos, Pai, para que nós venhamos ver, Senhor Deus, que mais são os que são por nós do que os que são contra nós, Senhor. Que maiores são, Senhor Deus, os exércitos, Senhor Deus, e as carruagens de fogo que militam por nós, Senhor Deus, do que, Senhor Deus, os inimigos que se levantam contra nós, Pai. Nós temos uma semente plantada em nós, Senhor Deus, uma semente eterna, Pai. E nós precisamos, Pai, continuar trabalhando com fé, Senhor Deus, em verdade, Pai, para que no tempo certo essa semente cresça, Senhor Deus, e dê frutos dignos de arrependimento, Pai. Por isso, Espírito Santo, fala conosco, Senhor. Fala com cada um de nós. Eu te peço isso, Senhor Deus, Pai, com muita humildade, Pai, porque me humilhando a Ti, Pai, porque nenhum homem, Senhor Deus, é digno de glória e de honra. Nenhum homem é digno, Senhor Deus, daquilo que só o Senhor é digno. Tem uma glória, Senhor Deus, nos céus e na terra, que é só Tua, Senhor. Nós não queremos tocar nela, Pai. Nós não queremos tocar nela, Pai. Nós nos humilhamos a Ti, Senhor Deus. Nós nos humilhamos a Ti para que a excelência dessa obra e desse poder, Pai, seja Tua, seja do Teu Filho Jesus, Messias. Nós, Senhor Deus, pelas armas que o Senhor nos deu, Pai, abatemos, Senhor Deus, toda fortaleza e todo sofisma, Pai. Toda ideia vã, Senhor Deus, e todo conhecimento soberbo, Pai. Nós abatemos, Senhor Deus, toda mentira e todo engano, Pai, em nome de Jesus. E todo nome que se nomeia e toda cabeça altiva, Senhor. E trazemos cativas, Senhor Deus, a autoridade de Cristo Jesus e ao Seu trono de glória, Pai. Porque, Senhor, não há um homem na terra que possa dizer, Senhor Deus, que Te conhece completamente. E não há ninguém capaz de julgar, Senhor Deus, a Tua grandeza e nem de perguntar o que Tu fazes, Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, Senhor Deus, os Teus caminhos são mais altos que os nossos, Senhor Deus. E nós nos colocamos nas Tuas mãos, Pai, para Te pedir, Senhor, que o Senhor nos guie no Teu caminho, Pai. Guia-nos no Teu caminho, Pai. Nós queremos ser, Senhor Deus, o que fomos feitos para ser, Senhor Deus. Veículos, Pai.
canais, veículos, Senhor Deus, da Tua glória, da Tua vontade, Pai. Nós somos escolhidos como mensageiros, Senhor Deus. E nós queremos ser esses mensageiros, Pai. Tu estás vivo, Senhor, e vive eternamente. De geração em geração Tu és Deus, Senhor Deus. E nós abrimos os nossos ouvidos, Senhor, para Te escutar. Nos colocamos diante de Ti para Te escutar, Pai. Para ouvir a Tua voz e obedecer, Pai. Precisamos de Ti, Senhor. Pai, nós queremos romper, Senhor Deus, com as estruturas que nos foram ensinadas, Senhor. Nós queremos romper, Senhor Deus, com as estruturas que nos foram ensinadas, Senhor. Essas estruturas que nos impedem muitas vezes de crer, Pai. De ver a Tua glória, Pai. De caminhar nos Teus caminhos, Pai. Essas estruturas que muitas vezes, Pai, nos impedem, Senhor Deus. De nos esconder no Teu esconderijo, Pai. De estar debaixo das Tuas asas, Senhor Deus. De ter plenitude, de beber das Tuas águas, Senhor. As estruturas que nos dizem, Senhor Deus, como devemos ser, Senhor Deus, e como devemos pensar, Senhor Deus, e mais isso, como devemos pensar, Pai. Estruturas que nos impedem de pensar com toda a largura e a profundidade do conhecimento de Cristo Jesus e do Seu amor, Pai. Mas eu oro hoje, Pai, mais uma vez, como o Senhor ensinou, Senhor Deus, Paulo a orar, para que, Senhor Deus, Pai, nós sejamos cheios do Espírito de revelação e sabedoria, Pai. E tendo iluminado os olhos dos nossos corações, nós possamos compreender e conhecer qual é a nossa vocação. E a herança que temos com todos os outros santos, Senhor Deus, tanto os que estão na terra como os que já partiram, Pai. E a excelência e a força do Teu poder que opera em nós, porque o Teu poder opera em nós, Pai. E muitas vezes nós não sabemos e não vemos o Teu caminho, Senhor. E nós queremos ver, Pai. Nós queremos conhecer qual é a largura, a profundidade e a altura e toda a dimensão do amor de Cristo Jesus, e enraizados nesse amor, Senhor Deus, crescer de glória em glória, Pai, como um espelho que reflete aquilo que vê face a face com Jesus, Pai. Então, Pai, como o Senhor disse que haja luz em meio às trevas, que o Senhor faça resplandecer a Tua glória em nossos corações, no brilho da face da Shekinah do Teu Filho Jesus, Pai. É o que nós Te pedimos, Senhor. Amém. Abra a Bíblia em Tiago, capítulo 4. Boa noite. Esses dias eu tenho, como sempre, me perguntado muitas coisas, sabe? Eu fico me questionando na estrutura e na forma como nós praticamos, como eu pratico a minha fé, né? Como nós vivemos os caminhos do Senhor, como nós andamos no caminho do Senhor. E eu queria ler esse texto aqui, ler uma outra passagem com vocês, e a gente pudesse meditar e o Senhor pudesse nos dar sabedoria e revelação. A palavra em Tiago, capítulo 4, do verso 1 em diante, diz assim: De onde vêm as guerras e as pelejas entre vocês? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos próprios deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz Deus, resiste ao soberbo, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração.
Verso 10, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. É um texto muito conhecido, esse texto da palavra. E ao contrário do que muitas vezes as pessoas dizem, e às vezes a gente lê alguns textos apontando para as pessoas, né, que ainda, vamos dizer a palavra, os incrédulos. Como a própria Bíblia diz, que incrédulo na verdade é aquele que não crê. Então o cara não crê na Bíblia, não crê no Senhor, você aponta o dedo para ele e diz, essa palavra está falando sobre ele. Mas essa carta é escrita por Tiago, provavelmente Tiago, o menor, o irmão do Senhor Jesus, que não acreditava nele, como todos os outros irmãos que não acreditavam nele até que ele morreu e ressuscitou. E aí ele escreve essa carta e envia, e se você for ver, ela foi enviada a cristãos, a pessoas que criam no Senhor, aos crentes. E aí ele diz todas essas palavras. No texto em particular, ele, se você for ler toda a carta, você vai ver que ele vai falar muito sobre as pessoas soberbas, sobre as pessoas que se acham porque sabem, se acham porque têm, e das pessoas que fazem acepção das pessoas, ou seja, que fazem divisão entre as pessoas. E quando eu leio essa carta, e quando eu leio esses textos, eu me lembro de uma frase de Jesus. Jesus disse assim, em certo capítulo da Escritura, no Evangelho de João, João relata que Jesus uma vez olhou para os judeus e disse assim, vocês não podem crer. Perguntou a eles, como vocês podem crer, se vocês procuram a glória uns dos outros? Eu, todavia, não procuro a minha própria glória, mas a glória daquele que me enviou, e por isso o meu testemunho é verdadeiro. Jesus questionava os judeus porque os judeus questionavam a autoridade de Jesus e não criam em Jesus. E Jesus disse, vocês não creem em mim porque vocês procuram a glória uns dos outros. E nós entramos aqui mais uma vez nas coisas mais simples da palavra. O mais básico da palavra, que é crer, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível que eu agrade ao Senhor. E Jesus outra vez disse assim, vocês erram porque não conhecem as Escrituras e nem tampouco o poder de Deus. Conhecer as Escrituras é necessário, é primordial. Se você não sabe o que está escrito na lei do Senhor, qual é a vontade do Senhor, você não tem como agradá-lo. Eu não tenho como ser discípulo de Jesus e agradar a Jesus se eu não conheço o que Jesus falou. Ponto. Deus dá tanta graça que muitas pessoas que são analfabetas, quando conhecem o Senhor Jesus, elas aprendem a ler, justamente buscando conhecer a lei do Senhor. São várias e várias histórias. Uma delas é a minha avó. Minha avó, ela não era uma pessoa letrada, mas ela aprendeu a arte da leitura, desenvolveu a arte da leitura dela, que era muito fraca, através da palavra. Quando ela conheceu o Senhor, ela começou a buscar ler a palavra. E em toda a simplicidade que ela tem, e no jeitinho que ela tem, quando ela fala do Senhor, ela fala daquilo que ela leu na Bíblia. E vez ou outra eu achava ela lá com a vista fraca, lendo a Bíblia. Então, sem conhecer essa Escritura, é impossível agradar a Deus. Não dá para agradar a Deus. E se nós questionarmos isso em nosso interior, nós questionamos muitas vezes o porquê lemos a Bíblia. É um tempo de a gente preparar um caminho para o Senhor. Às vezes a gente se acha muito bom, a gente é um monte muito elevado. Eu sou muito bom porque eu já li a Bíblia várias vezes, porque eu conheço o texto tal, porque eu já decorei livro tal. Mas qual é o motivo disso? Se a minha razão não é a razão correta, ela é inválida. E eu me peguei questionando isso. Por que eu leio a palavra do Senhor? Porque eu preciso saber qual é a vontade do Senhor. Eu preciso descobrir o que Ele quer de mim. Existe um texto que diz assim: para a lei e os mandamentos, disse o profeta, se eles não fizerem isso, nunca verão a luz, e a cura deles nunca chegará. E aí o profeta só relatou o que Deus disse para ele. Deus olhou para ele e disse: olha, não tema tudo o que esse povo teme.
Não chame de presságio tudo que eles chamam de presságio. Não chame de adivinhação e de poder tudo que eles chamam de poder. Porque esse povo nada sabe. E aí Deus termina dizendo assim, o que eu tenho a dizer sobre eles é que se eles não forem para a lei e para os mandamentos que eu dei a eles, eles nunca conhecerão a cura, nunca brilhará a luz sobre eles. Não tem como nós crermos que Jesus é o Messias e celebrarmos a ceia do Senhor e levantarmos o cálice do Senhor e dizer, esse é o sangue do Senhor, da sua santa aliança, se nós não entendemos que aliança é essa, e se nós não entendemos que Messias é esse. Se eu não conheço a lei e o mandamento do Senhor, eu não sei por que eu estou fazendo isso. E a verdade é que ao longo dos anos, eu falo da nossa igreja no sentido de igreja no geral, nós crescemos e por misericórdia do Senhor ainda estamos aqui, com conceitos muito errados. Nós nos acostumamos na nossa religiosidade a ler a Bíblia por qualquer motivo. Nós nos acostumamos a não conhecer a razão do porquê das coisas. Ou então nós nos tornamos críticos, somos tão bons, tão sábios, tão entendidos das coisas que começamos a criticar todo mundo e a julgar todo mundo e a dizer quem vai entrar no céu e quem não vai. Quem vai entrar no reino dos céus e quem não vai. Quem presta e quem não presta. Só que a lei é uma espada de dois gumes. Ela serve primeiro para mim e para você. E a espada de dois gumes, um detalhe histórico, ela não é feita para cortar. Ela corta, mas ela não foi feita realmente para cortar. O ferimento mais profundo que ela faz é quando ela perfura. Porque ela é aquela espada que você vê em filme medieval, que é comprida, tem uma ponta aguda e lâmina dos dois lados. Ela é daquele jeito por quê? Porque ela é feita para entrar na carne. E é dessa espada que a palavra fala. Porque muitas vezes nós pegamos a palavra e passamos ela superficialmente em nós. Mas nas outras pessoas nós empurramos ela bem fundo, ao ponto de matar. Mas está na hora da gente pegar essa palavra, empurrar fundo na gente e começar a questionar o porquê nós fazemos as coisas. E aqui o pregador, Tiago, nosso irmão, que já está com o Senhor, descansando, esperando a vinda do seu reino de justiça e o seu julgamento final, disse assim, sabe por que vocês brigam? E sabe de onde vem tanta confusão e tanta briga e tanta guerra entre vocês? Dos desejos que militam dentro de vocês. Vocês têm várias paixões, vários desejos, várias coisas que vocês querem realizar. E aí vocês cobiçam, vocês disputam para ver quem é o melhor pregador, quem vai dar a palavra mais empolgante, quem vai dar a revelação mais profunda, quem vai cantar a música mais especial, quem vai vai tocar o instrumento mais perfeitamente. Quem vai ser o melhor arrumador, o melhor construtor, o melhor tudo. Nós disputamos muitas vezes. A igreja brasileira aprendeu isso, a disputar. Eu tenho que fazer para poder mostrar para o povo que eu sou bom, que eu faço. E nós brigamos uns com os outros. Você quer saber quando nós fazemos uma coisa que não é para o Senhor, dá confusão. A Bíblia diz que Deus é Deus de shalom, de paz e prosperidade. E tudo que é feito para Ele é feito com ordem, de maneira ordeira e decente. Sabe quando alguém serve o Senhor, essa pessoa recua. Se chega uma pessoa e diz, olha, eu sou o dono, ele lembra de Jesus. Se alguém diz que é dono da capa, dê a túnica e sai fora. Mas quando não é assim, nós cobiçamos, nós lutamos. Você vê o outro irmão fazer algo que você não está fazendo, e você vê algo que você acha que era você que devia fazer, que você era que devia aparecer, que você é que devia ser honrado, e você vai lá e luta contra ele. E nós falamos mal uns dos outros, puxamos o tapete muitas vezes uns dos outros. E nunca temos nada.
E a Bíblia fala isso, e vocês cobiçam e lutam e se matam e nunca tem nada. E nós continuamos caminhando muitas vezes, por misericórdia do Senhor, nós continuamos caminhando sem ter nada. Passa ano, entra ano, sai ano, e a gente fica com aquela sensação de vazio, sem saber o porquê direito é que está vivendo e o que está fazendo da vida. E ele diz, e quando você espera e não recebe, porque você pede para gastar na sua própria vontade. E aí ele manda os crentes lavarem as mãos, lavarem suas mentes e seus corações, e se humilharem a Deus e resistirem ao diabo. Porque o diabo, ele é um dissimulador, o adversário, Satanás, que acusa os irmãos de dia e de noite. O trabalho dele, você acha que ele foi lá no céu e arrastou um terço das estrelas do céu como? Ele foi lá e bateu nos outros anjos, disse, agora você vai me servir porque eu lhe quebrei na pancada. E agora você é mais fraco do que eu, vou te bater e vou te obrigar a trair a Deus e a vir comigo. Foi assim? Deixa eu te dizer uma coisa, isso não quer dizer que ele era o mais poderoso. Você sabia disso? Nem quer dizer que ele seja o mais poderoso de todos os anjos que andam mais ele. Porque quem é mais forte? O Maguila ou o presidente? Quer dizer, o Maguila tá ruim agora, coitado. Mas o Anderson Silva ou o presidente? Quem é mais forte? Sério, se alguém for dar... Se hoje, vamos dizer que Dilma Rousseff vai lá e dá um murro na cara do Anderson Silva, o Anderson Silva dá um murro na cara dela, quem é que vai para o hospital? Mas quem é mais poderosa que Anderson Silva? Dilma. Aí você diz, por que ele está falando essa besteira? Porque o poder não reside só na força bruta. Às vezes as pessoas pensam no diabo como um bicho grande que vem e chuta as pessoas e agora você vai me servir. Ele arrastou um terço do céu com dissimulação, com mentira, com engano, com sedução. E quando ele derrubou Eva, e ele conseguiu derrubar Adão no jardim, ele conseguiu plantar no homem uma semente do conhecimento do bem e do mal. E é em cima dessa semente que ele engana, que ele seduz. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que resistir a ele. E nos sujeitar a Deus. Mas para que isso aconteça de maneira coerente, verdadeira, eu tenho que conhecer a fé e praticar a fé. Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou ler a Bíblia aqui, se eu não ler a Bíblia hoje, o diabo vai me matar. Vai me derrubar. Eu falo porque são pensamentos comuns, que eu já percebi no meio dos cristãos. Às vezes a pessoa diz, não, eu tenho que ler a misericórdia, nem ler a Bíblia hoje, estou dando a brecha ao diabo. Aí ele lê lá qualquer coisa, fecha, aleluia, amém, Deus é bom, e vai dormir, sei lá, vai fazer qualquer coisa. Às vezes, aí quando ele lê 2 capítulos, ele se sente forte, poderoso. Falta voar o bichinho, coitado. Porque ele leu 3 capítulos da Bíblia. Hoje eu li um livro da Bíblia todinho, eu estou poderoso. Mas de que adianta se eu ler e não entender nada? De que adianta não entender as coisas? Qual é o propósito que eu faço? Agora, se essa palavra entrar no meu coração e ela criar uma vida dentro de mim, ela vai ser como um fogo dentro de mim. E vai ser combustível para que eu continue. Às vezes nós ignoramos certas coisas que são ditas na Bíblia como uma coisa simples. O diabo chegou para Jesus e disse assim, diz a essa pedra que se torne pão, supre as tuas necessidades. E Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele disse assim, eu não quero pão, muito bem, obrigado, estou alimentado. Meu pai já me alimentou. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida dia após dia, dia após dia, dia após dia, e a gente pega a palavra e é como uma criança que come até vomitar. Ela lê, mas não entende o que está sendo dito. Não pensa assim, você tem que jogar em você e essa palavra. Eu não posso ler esse texto e dizer, a culpa é sua. Eu olho para mim. Ele manda a gente se lavar as mãos. Lavar, purificar o nosso coração.
tirar todo o ânimo dobre ou o duplo ânimo. O que significa isso? É o que mais assola a gente muitas vezes. O duplo ânimo é essa capacidade que o ser humano tem de uma hora fazer a vontade do Senhor, outra hora não. É a capacidade que a gente tem de ler a Bíblia e dizer aleluia, amém, fala em língua, roda, rodopia, chora. Aí sai ali na porta, na primeira adversidade, diz, não, é muito difícil seguir essa palavra. Vou parar aqui agora. Não, apertou o negócio, eu sou de Deus. Eu ia contar uma história, eu acho que eu vou contar. Não condiz com o meu estado de espírito. Eu vou contar a história, para vocês entenderem o que eu vou dizer. O pastor gosta dessa história. Diz que estava tendo uma festa de carnaval, e umas irmãs de oração resolveram se reunir, né, para orar. E elas começaram a orar ali, naquele fogo. E aí, de repente, começou a chover e a relampejar, aquela chuva com trovoada. E o negócio começou a ficar sinistro, né? E lá fora uma zoada, né? Que o trio elétrico estava passando. Tom, 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 tom. E aí tinha um carinha, coitado, estava lá fora e teve a infeliz ideia de ir vestido de Satanás pro carnaval. E aí lá foi ele, né? Bebeu, ficou meio trebilicado, encostou-se na porta da igreja. Deu um relâmpago, o povo se espremeu por causa da chuva, que engrossou, e empurraram ele para dentro da igreja. Na hora que ele entrou, que estourou aquele relâmpago, das irmãzinhas das 6 que tinha, 5 correram. Ah, meu Deus do céu, desapareceram. E a outra irmãzinha ficou lá se tremendo. Nem falava nada, nem abriu o olho. Disse que quando o diabo chegou perto dela, sem saber o que aconteceu. Ô, minha senhora, o que foi que aconteceu? Ela disse, só o senhor de Satanás. Eu quero te dizer uma coisa. Eu estou aqui com esses crentes há muito tempo, mas eu sempre estive do seu lado. A gente ri, mas às vezes a gente faz isso. Na hora que o negócio aperta, a gente fica lá, ó. A gente, ó. Não, porque Deus falou para mim que vai acontecer, que eu vou fazer isso, que eu vou fazer aquilo. Na hora que o negócio aperta, a gente corre. Se não corre, fica ali, ó. Dizendo, Satanás, eu sempre estive do seu lado. Satanás, você tem razão mesmo, nunca vai dar certo. Isso mesmo, Satanás, isso que Deus falou para mim é mentira. Não, minha vida nunca vai dar certo. Que isso nunca vai acontecer. Que o que Deus prometeu não vai se realizar. Então é mesmo quando você diz, Satanás, você está certo. Às vezes Deus manda a gente fazer algo, a gente tomar uma direção, e a gente não faz aquilo que Ele mandou fazer. A gente não se sujeita a Ele. Só que tudo aquilo que nós precisamos hoje na nossa vida cristã está totalmente amarrado a isso. Jesus, Ele nos ensinou a viver. Lendo os evangelhos, você vai ver que Jesus sentou e ensinou, falou, olha, não julgue, não condene as pessoas para não ser condenado, seja misericordioso, abra mão do seu direito quando você for acusado e atacado, entregue a Deus todo o julgamento, não entre em confusão com as pessoas, não brigue, ore pelos que lhe amaldiçoam, bendiga os que te maldizem, abençoe os que te praguejam. Se alguém te obrigar a fazer algo, faça mais, vá além. Haja com misericórdia, haja com amor, haja com justiça. E aí Jesus ensinou todas essas coisas, e se Jesus só tivesse falado essas coisas, agora gente, eu vou morrer na cruz, e o Espírito Santo vai vir e vocês se viram. Você poderia ter dito assim, mas o Senhor, é muito fácil falar, né? Deus, Ele conhece o ser humano. Jesus passou 33 anos e meio aqui na terra, porque Deus sabia que se Jesus tivesse vindo só para morrer e ir embora, o homem ia dizer assim, é muito fácil vir aqui falar um monte de coisa bonita e cair fora. Mas Jesus ficou aqui, a Bíblia diz que Ele era um homem de dores, experimentado nos trabalhos difíceis. E Jesus, Ele perseverou, e quando começou o seu ministério, Ele perseverou. E Ele começou a viver a palavra que Deus tinha colocado nele. Toda palavra que Ele liberava, Ele vivia. Como diz Moisés na lei, não diga assim, está muito alto nos céus, que eu não possa alcançar. Ou lá nas profundezas da terra, que eu não possa alcançar. A palavra está aqui.
está na tua boca e no teu coração. Está aqui. Nessa onda que a gente viveu de revelação, de mistério, de coisa sobrenatural, as pessoas esqueceram de uma coisa muito simples. Tem gente que viaja tanto que começa a dizer coisa que não está nem aqui. E pior, começa a dizer coisa que está contra o que está escrito aqui. E às vezes a gente segue todas as coisas, porque a gente quer entrar na moda. E aqui nesse texto de Tiago ele é muito duro, mas ele fala uma verdade. Você não sabe que o que é amigo do mundo é inimigo de Deus? Deus amou o mundo de tal maneira, mas quando ele fala ser amigo, ele fala ser associado. E quando Jesus falou, vocês buscam a glória uns dos outros, ele estava falando a mesma coisa. Muitas vezes nós vivemos, e a igreja se acostumou a viver assim, nós vivemos buscando a glória uns dos outros. Você se comporta, você se veste, às vezes você fala de uma maneira que vai agradar o irmão que está do seu lado, que vai agradar um pastor, que vai agradar um líder. Por quê? Porque você não quer ser você quer ser uma pessoa que as pessoas gostem. E muito tempo a igreja se acostumou a ser um monte de robô, um monte de gente que fala aleluia, glória a Deus, não sei o que vai lá, e é todo mundo igual. E a gente conversava um dia sobre isso. Aí se o líder do cara fizer uma coisa errada, o cara faz também. Ele leu a Bíblia, sabe que está errado, mas porque ele busca a glória do outro, ele quer ser amigo. Quando a gente fala ser amigo do mundo, é ser amigo desse sistema mundano. É ser amigo, é ser associado, ser coligado com a forma como o mundo vive. O mundo vive assim. O cara chega no trabalho, e aí quando o cara antes de trabalhar, não, porque eu sou um cara honesto, eu não gosto de coisa errada, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Mas ele chegou lá, o chefe dele é desonesto, o colega dele do lado é desonesto, ele diz, rapaz, você é desonesto. Para poder o quê? Eu entrar aqui na turma para eu ganhar alguma coisa. Porque se eu for honesto, com essa conversa de honestidade que eu vim aí um tempo atrás, eu vou me dar mal. Então eu tenho que aceitar. Eu vou fazer aqui uma cara de miss, dar tchau, e aceitar tudo que as pessoas dizem. Vou fingir ser quem eu não sou, então vou virar outra pessoa. Mas o que Deus quer de nós não é que a gente se torne outra pessoa. É que a gente seja aquilo que Ele nos escolheu para ser. E essa pessoa está aqui nas Escrituras. E eu vou lhe dizer, Deus disse isso muito simples. Gênesis capítulo 1, se eu não me engano, verso 26, 27. É 26, 27, 28, diz assim. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa... Pronto. Aí você diz assim, Senhor, quem eu nasci para ser? Está escrito, Gênesis capítulo 1. E Jesus, ele veio novamente para nos ensinar. E eu queria ler um texto que retrata muito bem, às vezes, como a igreja vive na terra. Lá em Lucas capítulo 8, do verso 22 ao verso 25. Diz assim, não precisa, se você não abriu, não precisa abrir. Só lê, só escuta então. Se você ler, abriu, lê comigo. Aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo, mestre, mestre, estamos morrendo. E ele levantou-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes, onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilhavam-se, dizendo uns aos outros, quem é este que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? E no verso 48, fala Jesus, né? E Jesus disse, tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E estando ele ainda falando, chegou um da casa do príncipe da sinagoga, dizendo, a tua filha já está morta, não incomode o mestre. Jesus, porém, ouvindo-o, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e ela será salva. Aí você diz, o que é que isso tem a ver com tudo que a gente estava falando?
O que tem faltado em nós muitas vezes é uma atitude prática como a de Jesus. Às vezes a gente fica assim, meu Senhor, a gente fica sofrendo e chorando e se lamentando e desejando e guerreando uns contra os outros e brigando e fazendo confusão. E a palavra diz assim, olha, conheça a lei do Senhor, conheça a vontade do Senhor e põe em prática, acredite nisso. E essa pergunta de Jesus perguntou para mim hoje, eu lendo a Bíblia, Jesus perguntou para mim hoje, onde está a tua fé? Eu amei essa versão. Alguns dizem, por que sois tão tímidos? Eu amei essa versão, onde está a tua fé? É como se Jesus tivesse perguntado para mim, Márcio, onde é que está a tua fé? Onde foi que você guardou ela? Será que nós vamos viver mais 50 anos guerreando e lutando uns contra os outros, tentando nos amoldar a um padrão de ser, tentando ser amigo do mundo, tentando ser aceito no sistema desse mundo? Deixa eu te explicar o que eu quero dizer. Há alguns séculos atrás, mulher bonita era uma mulher cheinha, gorda e rosada. Em alguns lugares do mundo ainda é. Quando a mulher é magra demais, é pobre, passa fome e deve ter doença. Nunca vai ser uma mulher que vai dar filhos. Coitada, não tem estrutura, vai morrer no parto. E não servia. Hoje é assim, mulher, para ser bonita, tem que jogar os músculos fora e só ter pele e osso. Mas o problema não é o que o mundo diz, é porque aí todas as mulheres fazem o quê? Começa a tomar remédio, começa a se acabar, fazer o que pode, o que não pode, chegar à beira da morte para se encaixar em um padrão. E às vezes Deus fez aquela pessoa gorda. E tem outra que dizia, eu queria ser aquela mulherzona, né? Bonitona da televisão. Coitada, é magra que nem um suspiro de morte. E não engorda por nada, ela come 4 puxadas, 3 sarapatel e não aparece nem barriga, não aparece nada. Às vezes deve ter uma tênia, um monstro, um alien dentro dessa pessoa, porque ela come e desaparece. Eu queria ter um nariz assim, vou juntar 25 mil reais, vou mandar alguém passar a faca e botar outro nariz na minha cara. Mas Deus disse, eu gosto do seu nariz assim, cara. Uma vez eu cheguei para Deus e disse, Senhor, por que eu sou essa pessoa tão atrapalhada e maluca? Eu disse assim, Senhor, por que eu sou assim? Agora eu não estou falando de aparência, estou falando por que eu sou assim. Meio estabanado, meio maluco. Desse jeito peculiar de ser. E isso eu falei sério, eu não quero mais ser assim. E aí, na minha vida, eu fui encontrando uns pior do que eu. E eu vi que Deus amarra tanto aquelas pessoas loucas, de pedra. Sabe, fora da casa, os indivíduos são. Aí eu olhei assim e disse, cara, Deus escolheu cada um de um jeito. Mas a gente quer ser tanto que nem o outro. A gente quer tanto o lugar do outro. Porque a gente não conhece a palavra, a gente não aceita, não crê na verdade. Se Deus me fez a sua imagem, essa semelhança, então existe uma faceta de Deus que parece comigo. Tem um que é mais forte, mais impetuoso, mais duro, parece uma montanha. Tem outro que é mais mole, mais manso, é mais derretido, chora por tudo. E Deus é assim. Tem horas que Ele é duro, tem horas que Ele é manso, derretido. Porque Deus nos escolheu e Jesus veio mostrar isso. Ele pegou 12 caras que não valiam nada para ninguém. Os cabas mais esquisitos que Ele achou na rua, Ele foi juntando. Mas Jesus amou aqueles homens e disse assim, olha, cadê a fé de vocês? Usa essa fé, acredite naquilo que eu estou dando a vocês. E se Deus nos chamasse, poxa, sai dessa estrutura.
Aí a Bíblia, a oração, tudo isso perde a graça, sabe por quê? Porque a gente quer ser o outro. Eu quero fazer a oração bonita do outro, a pregação bonita, eu quero ser o tocador que nem o outro. Eu quero cantar umas músicas bonitas, ter uma voz que nem a da Cora, a beleza da minha esposa. Um dia você chega lá. Cada um tem um jeito, cara. Cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem seu jeito de ser. E tem um lugar. Sabe o que acontece? A gente leva a sério muita coisa que não é para se levar a sério. E a gente deixa de levar a sério o que tem realmente importância. Quer ver uma coisa que tem importância? Amar o Senhor de todo o coração. Ser sincero e humilde diante dEle. Se você for ver, quase todas as vezes na Bíblia que fala sobre a aceitação de Deus, fala sobre ser humilde, sobre ser sincero, sobre ser bondoso, sobre ser sujeito, você baixar a cabeça para Deus. Eu estava lendo esses dias, não sei se foi a pastora que botou, a grande diferença entre Davi e Saul é que quando Deus disse, você está errado, Davi disse, eu estou, Saul disse, não. Davi era esquentado, era maluco. O cara disse que não ia dar comida a ele. Ele disse, vamos lá, vamos matar todo mundo. Eu vou na casa desse Nabal, vou passar a faca em todo mundo. E aí Deus usou a Abigail para ir lá e falar com ele. Não faz isso, é porque meu Senhor é meio maluco e tal. Aí você vai ler na Bíblia e você diz, como é que Deus chamou esse cara? Um homem segundo o meu coração, um baixinho esquentado, maluco desse. Que ele era esquentado. Ao mesmo tempo que ele era muito bondoso com as pessoas. Muito misericordioso. Mas Deus escolheu. Deus tem um papel para nós. Tem um papel para mim, um papel para você. Um lugar nisso tudo. Só que a gente está brigando muitas vezes pelo que é do outro. E eu falo essa palavra, gente, eu subi aqui hoje, sabe? Esses dias eu começo a orar, eu estou que nem aquela parábola de Jesus. Jesus disse assim, subiu dois a orar, o fariseu e o publicano. E o publicano baixou a cabeça, bateu no peito e disse, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Esses últimos dias eu entro na presença do Senhor assim, quando eu sinto a presença dele se manifestar no lugar, eu começo a bater no peito, que eu começo a olhar para mim, eu sou muito ruim. Eu estou muito ruim, estou muito longe ainda. Quando eu começo a olhar para Jesus, eu começo a ver como eu não pareço tanto com Ele como eu deveria. Quanta timidez às vezes a gente tem para viver a palavra de Deus. E quanta coragem a gente tem para ser desonroso, para ser maldoso. A gente se importa muito em tocar música legal. E as pessoas dizem, poxa, hoje você deu a palavra. Sabe, um dia eu descobri que a palavra não é minha. Aí eu tirei 1 tonelada das minhas costas. Eu ficava preocupado, meu Deus, eu tenho que falar, e será que eu vou falar besteira? E será que eu vou pregar e as pessoas não vão gostar? Será que as pessoas não vão me ouvir? E aí um dia Deus falou assim comigo, cara, a palavra não é sua. Eu disse, aí você ora, aí você adora, ora, ministra, fala, prega, profetiza, e você fica esperando que as pessoas digam pelo menos um aleluia, que as pessoas se emocionem, que elas façam, dê alguma reação. E aí você fica tentando forçar as coisas a acontecerem. Aí um dia eu descobri um lugar de descanso de Deus e assim, não é você que faz. Você não muda ninguém. Você foi chamado para ser colaborador de Deus. Sabe o que é um colaborador? Não é o dono. Quando você vê aquela menina da ceia para lá e para cá, eles chamam lá de colaborador. É isso, cada um faz seu papel. O dono é outro. A vontade por trás daquilo ali é de outra pessoa. Nós somos colaboradores de Deus. Na essência somos seus filhos, mas no coletivo somos colaboradores. Eu estou aqui colaborando com Deus. Eu digo, Senhor, empresta a minha boca, minhas mãos, me perdoa as besteiras que eu disser. Porque eu não tenho muito juízo, o Senhor sabe disso.
mas pode me usar. E Deus é poderoso, Ele fez esse corpo aí de carne e de osso, e dentro de você Ele pôs um espírito. E nesse espírito Ele botou a glória do seu Santo Espírito morando em você. Quando a gente deixa Deus nos usar e a gente abre a boca, é como uma fornalha. Sabe aquela fornalha que está acesa, queimando dentro? E aí você abre a boca da fornalha, né? Não sei quem já trabalhou com... Não existe mais trem movido a carvão, mas quem trabalhou em pizzaria, em forno a lenha, eu acho que deve ser assim, né? Você fecha, é uma coisa. O Jefferson já trabalhou com forno, não é assim não, Jefferson? Tá fechado, tá tranquilo. Mas quando você chega lá, que você abre a boca do negócio, é um calor incendiário. É assim que Deus nos chamou para ser. O vaso é de barro, a caixa pode não ter muita beleza, mas se eu deixar a palavra de Deus habitar em mim e crer nela de verdade, e lavar a minha mão, e tirar esses dois pensamentos da minha cabeça e começar a acreditar. Deus, Ele está nos chamando para uma coisa muito simples: acreditar. Eu sinto Deus me chamar para acreditar. Acredite. Acredite. Eu vou confessar para vocês o meu pecado. Quando eu vejo Maiana andando para lá e para cá, eu fico abismado. Porque teve uma época aí nessa oração da gente que eu achei que ela ia morrer e pronto. Rapaz, esse negócio não vai dar certo, essa mulher vai morrer. Eu até ficava injuriado, eu ia orava injuriado. Do jeito que eu estou falando para você, abrir meu coração, é porque eu sou assim, essa pessoa esquisita. E aí eu estava injuriado, eu ficava: Deus, não mata essa mulher não. Tá todo mundo orando pela mulher, a mulher vai morrer. Tem misericórdia dela, tem misericórdia da gente. Mas a mulher está viva. Não é que Deus existe? Eu ouvi uma vez a pessoa dizer assim: não é que Deus existe, gente, meu Deus. Eu vou contar para vocês essa história. Diz que uma irmã chegou a mulher encontrou uma irmãzinha na rua. Isso aconteceu aqui em Petrolina. E aí a mulher disse: eu tô com câncer, tô doente. Ela disse: eu vou orar por você, você vai ficar boa, vamos orar. Eu orou e não sei o quê, e foi-se embora. Foi depois de um tempo. Aí ela encontrou a mulher disse: eu tenho que lhe contar uma coisa, eu fui curada. Eu fiquei curada. E a mulher: foi mesmo? Foi. Aí ela chegou pro pastor dela e disse assim: pastor, aí contou a história e disse: e não é que ela foi curada mesmo? Ô pastor, mas você não orou? Você esperava o quê? Que ela morresse? Mas será que não é assim que a gente vive às vezes? E eu sei porque eu vi hoje também acontecer uma coisa impossível. Eu vi uma coisa impossível. Eu fiquei olhando, e aí Deus já tinha falado que ia fazer, e eu vi acontecer, e eu fiquei olhando e disse: meu Deus, Deus fala, né? O problema é que a gente não está ouvindo. A gente quer ser que nem o outro. Aí eu queria ser que nem o Paulinho. Aí o Paulinho disse: eu queria ser que nem o Rosenberg. O Rosenberg: não, eu queria ser que nem o Lucas. Aí o outro: eu quero ser que nem o pastor. Não, você tem que ser você. Existe uma beleza e uma glória em ser você. Deus, Ele tem algo para... Às vezes a gente não recebe porque a gente pede mal. A gente quer ser o cantor e Deus quer que a gente seja outra coisa. A gente quer ser o pregador e Deus quer que a gente seja outra coisa. A gente não quer ser nada disso e Deus quer que a gente seja. Talvez o jeito de eu falar aqui seja esquisito para você. Talvez você diga: você está falando besteira. E eu descobri que Deus fala comigo de um jeito muito maluco, sem pé e sem cabeça. Ele tem um jeitinho dele de falar comigo. Eu vou contar a história. Eu, quando era mais novo, eu queria ouvir Deus como? Eu queria ouvir Deus assim, que Deus viesse e falasse comigo assim, sabe? Márcio, não sei o que mais lá. Qualquer coisa que ele dissesse estava bom.
Só que aí, um dia eu prestei atenção, porque às vezes eu ia orar e estava orando assim, e de repente eu via umas coisas na minha cabeça. Eu via, é assim, eu sou assim. De repente brota, sabe, como se fosse um filme, passa uns filmes na minha cabeça. Um filme de maluco. E eu não acreditava, eu dizia, rapaz, eu sou muito doido, cara. Eu não sou normal, sou presepado da cabeça, sou perturbado. Só que aí eu comecei a perceber que aquelas coisas que eu via, às vezes acontecia. Que as impressões que eu tinha, às vezes eu ia falar com uma pessoa e era verdade, aquilo estava acontecendo, ia acontecer. E eu percebi, Deus fala comigo assim. A linguagem dele comigo é de filme. Sabe? É de foto, de imagem. Eu vejo umas maluquices na minha cabeça. Tem outra pessoa não, que ele vai falar no ouvido. A pessoa vai ouvir, tem gente que ouve. Às vezes a pessoa tem uma impressão, uma certeza fixa, uma ideia fixa dentro dela e ela sabe que é a verdade. Aí a gente não entende que nós já somos espirituais e que precisamos tomar posse. Aí você diz, o que tem a ver isso com pecado e com não ser crente? Tem a ver que muitas vezes nós estamos querendo ser aquilo que o mundo e que a sociedade e que o meio quer que a gente seja. E Deus quer que a gente seja a gente e seja restaurado. Deus quer que a gente seja a gente. Às vezes ele diz assim, poxa, eu sou assim, cara, não tem jeito. Nada do que Deus não tem nenhum sonho para mim, nenhuma realização. Tem, cara. Tudo que Ele está esperando é a gente começar a acreditar nele. Sabe, eu estou tomando uma decisão assim. E eu estava falando uma vez com o Fernando, eu me sinto muito pesado. Às vezes o povo... nem tanto. Eu não acho que nem tanto. Às vezes o povo pega assim, muito, né? Que a pastora é invocada, que a pastora é isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Geralmente quando a gente ensina as coisas, não é, pastora? A gente se cobra muito, cara. A gente sente o peso das coisas, porque você fala e você sabe que as pessoas estão te vendo, e você se sente pesado, cara. Você sabe que você não pode... Muita gente vai chegar para Deus e vai dizer, mas eu não sabia, e vai ser uma desculpa válida, sabe? Mas poxa, mas eu não aprendi, Deus, ninguém me ensinou. E às vezes a pessoa diz assim, seu pregador é que é o bom. Vai. Eu queria saber tanta coisa da Bíblia, assim, vai. Quer? Eu quero ter certeza de uma coisa, você nunca vai poder chegar dentro e dizer assim, não sabia. E aí Jesus, onde é que está a tua fé? Será que você não já sabe a Bíblia o suficiente para viver alguma coisa? E sabe o que é que tem me apertado? É que eu tenho percebido que é muito simples. Não está lá em cima, não está lá embaixo, está aqui. Ela é muito simples. Começa nas coisas mais simples, parar de brigar com o irmão, de fazer picuinha, de fazer uma fofoca, de disputar um cargo, de disputar uma Quem tem que se aparecer é Deus. A gente diz que Ele cresça e eu diminuo. Mentira, muitas vezes é mentira. A gente quer mesmo aparecer. Mas sabe por que a gente faz isso? Às vezes não é nem por maldade mesmo, assim, por ser ruim, perverso. É porque a gente quer um lugar. A gente quer encontrar o nosso lugar, mas a gente não percebe muitas vezes que o nosso lugar só vai ser encontrado em Deus. O propósito que eu preciso para viver, que você precisa para viver, está nele. E eu não estou falando isso como clichê de pregação, porque ficou muito famoso, muito comum dizer isso. Eu estou falando com a verdade, que é a verdade. Porque Ele criou você. Vem cá, Paulo. Vem cá, do meu lado. Paulinho hoje está bonito. Não vou mexer com ele não, que se o Wolverine quiser me fura. Aí. Você vê Paulinho aqui, ó. Aqui é carne e osso. É o que eu vejo. Mas aqui dentro tem um coração e tem um espírito. É corpo que a gente vê, mas aqui dentro tem alma e tem espírito.
tem os sonhos dele, tem os pensamentos dele, tem os desejos, tem as lutas, tem as fraquezas, as forças, está tudo aqui dentro. E tem o Espírito do Senhor aqui dentro. E o Espírito do Senhor que está aqui dentro dele é poderoso. Existe dentro dele um fogo que nunca pode se apagar. Ele foi batizado, ele foi imergido, foi mergulhado no Espírito e no fogo. Existe aqui dentro dele um fogo que nunca pode se apagar. Existe dentro dele a força para realizar coisas que ele nem imagina. Mas está aqui dentro. A Bíblia diz que Deus colocou dentro de nós uma semente incorruptível. A semente da palavra de Deus está aqui. Se eu deixar ela brotar, ela vai virar uma árvore. Isaías 61, a gente sempre lembra do começo. E ele diz assim: e preparar um povo para o Senhor, que serão carvalhos de justiça, e eles restaurarão os lugares de antigamente assolados, que foram assolados de geração em geração. E serão todos sacerdotes do Senhor. Se essa semente florescer, eu e ele e você, nós viramos carvalhos de justiça. Gideão era medroso e tocou uma trombeta em cima do monte com 300 homens e derrotou 10 vezes mais. Gideão não era nada, não era ninguém, mas ele se permitiu apossar-se do Senhor. O povo tem muito medo de ser possuído por demônio e esquece de deixar ser possuído por Deus. A gente deixa, às vezes a gente esquece de deixar-se ser possuído por Deus. Eu estou numa luta. A luta para acreditar na palavra do Senhor. E a luta para deixar Ele quebrar os padrões. O que o pastor falou é verdade, a Moriá. Eu peço a Deus que a Moriá e o Noah não aprenda as idiotices que eu aprendi. Que não aprenda as baboseiras que eu aprendi. Que eles tenham uma fé simples, pura e verdadeira. Que eles tenham realmente autoridade para mudar as circunstâncias, para olhar para o mar e dizer: olha, para. Olhar para o vento e dizer: para, acabou. Sabe por quê? Porque eu sei que essa não é a vontade do meu Pai. Eu estou me comprometendo com essa atitude, porque se eu bebo do sangue e como da carne de Jesus, eu tenho que me tornar parecido com Ele. Se você quer se comprometer com isso, se você quiser hoje comigo se comprometer com isso, eu quero me comprometer a crer, Senhor, a acreditar naquilo que o Senhor quer fazer através de mim. Eu quero me comprometer com isso. Então eu peço se você puder ficar de pé. Só para você sair da cadeira, não ficar acomodado e dormir. É por isso que às vezes a gente chega na congregação, vai bater papo, vai fazer qualquer coisa, porque perdeu o sentido e o propósito. Às vezes a gente parou de crer que a manifestação do Senhor vai vir, sabe por quê? Porque não aconteceu do jeito com a gente, do jeito que aconteceu com o outro. Onde está a tua fé? O Senhor te chamou? O Senhor te chamou? Ele colocou em você dons e talentos. A Bíblia diz que quando Ele subiu aos céus, Ele levou cativo o cativeiro e deu dádiva aos homens. Todo o poder e a glória que você precisa para vencer está aí dentro, está aqui dentro. A gente precisa deixar isso brotar. Eu falo isso a título de ensinamento. A gente precisa deixar isso brotar. É por isso que é chato adorar. Eu fico aqui cantando e repetindo o que o pastor fala. Mas existe algo dentro de mim, um espírito que clama, Abba Pai, dentro de mim, que precisa sair e que precisa externar e botar para fora isso. Eu preciso abrir e deixar o Senhor encher a minha vida da sua vontade, do seu jeito. Nesse momento, se você puder,
começar a buscar o Senhor. E a pedir, Deus, eu quero crer, eu quero acreditar, eu quero ser a pessoa que o Senhor me chamou, que o Senhor escolheu para ser. E viver essa palavra. Dizer, Senhor, a minha fé está aqui, eu quero botar ela em prática. Eu quero botar ela em prática, eu quero fazer acontecer. Eu quero me mover com o Senhor, eu quero ouvir a Tua voz e obedecer, aprender isso.